Going to 662, fall in. Follow us. Com as acusações que o levaram a ser preso e principalmente com possível envolvimento em outros casos, seu nome é capaz de continuar sendo assunto por um bom tempo ainda. E um dos casos que mais intriga a galera é o seu possível envolvimento nas mortes dos ícones do rap Tupac e Notorious Big. Será que Diddy tem mesmo envolvimento nisso? Qual seria o motivo dele querer a morte dos rappers? É o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Tupac morreu em 13 de setembro de 1996. Ele foi baleado por uma pessoa que estava num Cadillac branco enquanto ia para a gravadora Death Row. O rapper foi atingido por um tiro na cabeça, 2 na virilha e 1 na mão, numa clara situação de homicídio. O Tupac estava com 25 anos e morreu de hemorragia interna por conta dos graves ferimentos. Já o Notorious Big morreu no dia 9 de março de 1997, com 24 anos e da mesma maneira que o Tupac. Big recebeu tiros vindo de um carro enquanto saía de uma festa em Los Angeles. A ligação entre os rappers e Diddy. A primeira gravadora que Diddy trabalhou foi em 1989 na Uptown Records, gravadora de Andre Harrell, que já tinha um nome aí no hip hop desde os seus tempos de dupla com Alonzo Brown. Dentro da gravadora, Diddy era o cara que meio que tinha a habilidade de ver um artista e saber se ele era bom ou não. Sean investiu muito no R&B, seria o R&B, né? Era um dos estilos musicais aí que a Uptown não focava muito, e isso ajudou a ganhar ali então moral com o chefe. Foi assim que o seu caminho se cruzou com o Notorious Big, que no início da sua carreira focava no R&B e que saía distribuindo então suas músicas pelas gravadoras, e uma delas chegou a Diddy. Diddy disse a Big que lançaria um álbum dele, porém antes disso acontecer ele foi demitido da Uptown. A gente sabe que isso não parou o diabão aí, já que ele iniciou a sua própria produtora, a Bad Boy Records, e levou o Big com ele. Nesse tempo, Big já curtia ouvir as músicas do produtor de Tupac, o também icônico Dr. Dre. Tupac ganhou fama antes de Notorious, acabou sendo uma referência para ele e usou Tupac então de inspiração para deixar o R&B e começar então a escrever rap. Uma pena aí que anos mais tarde os dois acabariam se tornando inimigos. A rixa entre os rappers. Dr. Dre era o dono da Death Row Records na Califórnia e tinha aí o Suge Knight como sócio, outra figura bem controversa da indústria. Dre também administrava a carreira de Tupac. Já Diddy, do outro lado do país, era dono da Bad Boy Records e administrava a Notorious Big em Nova York. Antes de toda a treta, que a gente já sabe, essa galera se conheceu em 1993, nessa fase inicial da carreira de ambos, e se tornaram amigos. Tanto que, por medo da gravadora de Diddy ser nova e talvez falhar com ele, Big falou para Tupac ser seu empresário e o auxiliar, mas ele recusou e disse que o Diddy daria conta do recado. Uma linda amizade, não é mesmo? Nem parece que as coisas iriam mudar da água para o vinho. Como vimos, Notorious Big e Tupac eram chegados, porém, o que poderia ser uma bela amizade por uma vida toda foi por água abaixo. Isso aconteceu quando Tupac respondia por uma acusação de abuso sexual de uma ex-affair que ele teve em Nova York enquanto ficava lá para a gravação de um filme, que inclusive nem pôde mais gravar, né, por essa situação toda. Em novembro de 94, Tupac teve uma audiência em Nova York e decidiu passar numa grande gravadora da região. Coincidentemente ou não, Notorious Big e Diddy estavam por lá e Tupac sabia disso. Quando ele foi subir pelo elevador, deu de cara com 3 homens que tentaram render ele e os seus amigos. Tupac não obedeceu e ainda tentou sacar a sua arma, acabou levando 5 tiros e os criminosos ainda levaram as joias que estavam com eles. Depois disso,
a briga entre os dois maiores nomes do rap para alguns começou. Tupac acreditou que Diddy tinha armado uma emboscada para ele e que seu até então amigo, né, o Notorious Big, estava ciente de tudo isso. O momento de Tupac era tão conturbado que ele ainda foi considerado culpado da acusação que ele recebeu ali de abuso e ficou preso, ficando meses na cadeia. O fato é que Tupac acabou acreditando que rolou uma armação entre 3 caras, Diddy, Big e um criminoso conhecido aí do próprio Tupac. Esse criminoso meio que foi inspiração para o rapper fazer o seu papel no filme. Ele também estava envolvido na acusação junto com o Tupac e mais alguns caras, porém ele entrou na mira do rapper mesmo depois de ter saído sem nenhuma condenação. O Tupac achou tudo isso muito estranho. Depois disso, Pac teria então falado a situação para um dos chefões do crime de Nova York e na cabeça dele isso seria também um motivo de armarem uma emboscada para ele. O rapper já estava meio paranoico. Diddy e Big também nunca assumiram ou desmentiram oficialmente o envolvimento. Depois disso, foi só tiro, porradaria e teve a parte boa, né, com muitas indiretas e diretas através de músicas icônicas, como a Who Shot Ya, de Big. Ninguém esperava aí que Tupac sairia da prisão e lançaria um monte de música com a ajuda de seu novo empresário, né, o próprio vilão aí, Suge Knight, com direito aí a muitas diretas junto aí com seus parceiros da West Side, como a maior diss de todos os tempos, a clássica Hit 'Em Up. Essa música, inclusive, tem um monte de ameaças aí pro pessoal do Diddy e do Big. Morte e envolvimento de Diddy. Enquanto rolava essa treta entre Tupac e Big, em 7 de setembro de 96, na luta de Mike Tyson, Pac e Suge Knight teriam brigado com Orlando Anderson, um cara que dizem aí ter roubado um produtor da Death Row. O maluco apanhou muito, porém ele não era qualquer um, ele era um membro de uma facção poderosa dos Estados Unidos. E essa informação é bom vocês guardarem. Após a noite agitada que aconteceu ali, a grande perda do hip hop mundial, Tupac foi morto a tiros em Las Vegas enquanto ia embora da luta, depois de parar num semáforo. Na época não descobriram quem teria cometido o crime. Talvez porque as pessoas com dinheiro e com influência não queriam que essa investigação fosse para frente. Going to 662, fall in. Follow us. Porém, uma informação importante sobre a morte do cantor surgiu anos depois, né? Kef D, que tem 60 anos, era um dos suspeitos e foi preso no ano passado após uma busca na casa da sua esposa com provas de que ele estava presente no dia. Kef era tio de Orlando Anderson, o mesmo aí que apanhou do rapper e de Suge, e que no final das contas, na época, foi ele que ficou como o responsável pelos tiros de Tupac. Kef também era o chefão da quadrilha. O suspeito Duane Davis, de 60 anos, foi preso nesta sexta-feira. As autoridades não deram detalhes das acusações contra ele. Davis estaria no carro de onde partiram os tiros que mataram Tupac. O homem ficou anos impune desde então. Ele seria meio que um X9 que sempre estava colaborando com a polícia, fazendo com que ele e os seus, né, não sofressem ou fossem pegos pelas autoridades, mesmo falando por aí sobre o crime. Kef tinha até falado que sabia quem era o assassino em 2018 durante a gravação do documentário Death Row Chronicles. You said the shots came from the back. Big Dre, Orlando. Who shot Tupac? To keep it for the code of the streets. It just came from the backseat, bro. A cantora Jaguar White, que há anos ela explana, a gente sempre menciona ela aqui, né, e que teve contato com essa galera aí do Diddy, chegou a comentar sobre isso. They're confirming that Kef D has been a snitch ever since Tupac died.
which is why none of his crew got pinched. But now that his bond has been denied, everybody know he's stuck in there. Won't nobody put no money up for him, or at least they won't accept it, and now they know he's a government snitch. O que acontece é que após a sua prisão, o cara meio que tacou o foda-se, já que caiu, decidiu levar todo mundo com ele. Nessa de ferrar a vida de geral, Keef alegou que o Diddy teria pagado $1 milhão para ele e a sua turma darem um fim em Tupac. Ele até já tinha aceitado fazer esse trabalho sujo e com a briga aí do seu sobrinho aproveitou então para finalizar o trato. Diddy foi citado por Keef mais de 70 vezes no processo. Tem gente que até diz que Orlando não roubou ninguém da gravadora e que era só mais uma emboscada, mas isso é mais uma teoria. Já a família do rapper morto forneceu tudo o que tinham e querem que mais investigações sobre essa teoria aí aconteçam. Sobre Notorious Big. É bizarro pensar que Diddy, que era o responsável pela carreira de Big, pode ter sido quem planejou a morte dele também. Mas o que dizem é que Puff e Big estavam presentes numa festa em 9 de março de 97, poucos meses após a morte de Tupac. Porém, eles não foram embora juntos e Big no dia acabaria tomando os tiros no semáforo, assim como Pac. Na época rolaram investigações, só que nada oficialmente foi falado sobre quem seria o assassino. Décadas depois, no ano passado, Dio, que era a segurança aí de Diddy, falou sobre esse dia aí durante uma entrevista e disse que Big foi morto não da maneira que foi contado na imprensa, inclusive que falaram para ele mentir sobre a história. Ele contou que Big foi morto enquanto seu carro estava parado numa esquina logo após sair da festa e que de certa forma sabia que algo de ruim aconteceria e que fez o que pôde para proteger o Diddy, mas que não fizeram o mesmo pelo Big. Existe uma teoria de que a vítima era para ter sido o próprio Diddy por um mandato de Suge Knight e Big teria morrido por estar no lugar errado na hora errada. Porém, eles teriam que estar próximos, né, para isso fazer sentido. E não parece que essa tenha sido a situação. A teoria envolvendo Diddy diz que ele planejou essa emboscada para Notorious com o intuito de ter mais lucro, né, simples assim. Isso porque Combs era o responsável pela carreira de Big e com a morte do rapper ele sabia que ficaria com todos os direitos aí das músicas e tudo mais. E a gente sabe que artista morto acaba vendendo bastante também, né? O que deixa todo mundo mais intrigado sobre essa teoria é que 50 Cent falou em sua música de 2006, a The Bomb, que Combs sabia quem matou Big e que ele continuava ganhando em cima do nome aí da morte do rapper. Não foi só 50 Cent que falou isso, já que Eminem também fez uma referência a Puff na sua música Feel Shared Edition. Bom, uma hora ou outra a verdade sempre aparece. De toda maneira, essas teorias, né, principalmente envolvendo a morte de Pac, fazem muito, mas muito sentido mesmo, né? Agora você já sabe então o porquê de Diddy ser relacionado às mortes aí de Tupac e Notorious Big. Vou deixar recomendado para vocês aqui o último vídeo que a gente fez, também falando aí sobre o caso Diddy. Até o próximo. Tchau.